Por vezes encontramos na Bíblia advertências contra qualquer tipo de associação mais intensa de crentes com descrentes. Tipo de associação que possa colocar os cristãos em situações nas quais seja difícil ou até impossível evitar fazer concessões espirituais. Esse tipo de associação desaconselhada, na palavra de Deus, é chamada de jugo desigual. Sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho com você agora, claro, como sempre, com muito carinho e muito respeito. O texto bíblico está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, leia os versos 14 a 16. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Observe que aqui Paulo faz 5 perguntas, mas são todas perguntas retóricas, porque a resposta é óbvia. As perguntas são essas: pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A ideia é: evite uma associação mais profunda com uma pessoa que não compartilha a mesma fé que você. Por exemplo, casamento. Não é aconselhado na Bíblia que um cristão se case com um não cristão. E por que não? A ideia de que a pessoa cristã é boa, correta, digna, enquanto que todo aquele que não crê em Deus é uma pessoa ruim, desonesta, indigna. Não, a questão não é essa. A questão é que como vão dois que têm pensamentos tão diferentes e, consequentemente, estilo de vida diferente, como eles vão conseguir viver em harmonia? Como eles serão felizes na vida conjugal? Imagine, por exemplo, quando os filhos nascem. Um é um cristão dedicado, gosta de ir à igreja, estudar a Bíblia, orar, e segue os valores e princípios cristãos, enquanto que o outro não tem o hábito de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja e não vê importância nisso. E também tem o seu próprio estilo de vida, muitas vezes desconectado ao ensino cristão. Os filhos nascem, e aí? Eles serão orientados em qual direção? Acredite, normalmente a experiência mostra que quando um cônjuge é cristão e outro não, os filhos tendem a seguir a direção do não cristão. Por que isso? Porque nós já nascemos com a natureza predisposta para o pecado, uma natureza que não está inclinada para Deus, e sim para viver em oposição a Deus. Além do mais, não faltam influências nesse mundo, nessa direção ruim. Então veja, a questão do jugo desigual não é que um é bom e outro é ruim, mas é que os dois são diferentes. E sendo diferentes, eles terão dificuldades nessa associação, nessa intimidade. Além do fato, como já disse, de muitas vezes o não cristão ter um poder de influência maior. Porque, como disse, nós temos já uma natureza predisposta ao pecado e não faltam influências no mundo nessa direção. E você me dirá: pastor, mas se eu já estou casado ou casada com uma pessoa que não é convertida, não professa a mesma fé que eu tenho, o que eu faço agora? Vou abandoná-la, vou deixá-la? Lógico que não, pelo contrário. Deus quer usar você para salvar seu cônjuge ainda não convertido. O que você deve fazer, posso citar, por exemplo, o texto de 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, onde Pedro diz que, por exemplo, uma mulher casada com um homem não convertido, ela deve, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, levar esse marido à conversão. É claro, ela vai fazer o seu melhor, mas não significa que vai obrigá-lo a se converter, porque essa é uma decisão individual, essa é uma decisão pessoal. Mas pelo nosso exemplo e por palavras sábias, Deus pode nos usar para que nosso cônjuge ou qualquer pessoa da nossa família ou da nossa intimidade que ainda não professa a mesma fé que nós temos, possa também conhecer o Senhor e ser transformado pelo poder do Senhor e ter uma vida cheia de propósito, de esperança, como nós temos. Vamos orar juntos? Pai querido, peço-te por todos que estão orando comigo agora, Senhor. Sobretudo aqueles que talvez vivam uma experiência de jugo desigual no próprio casamento. Que eles tenham a sabedoria do Senhor para continuar amando, respeitando, tratando bem o cônjuge e que pelo exemplo e palavras desse teu filhinho, dessa tua filhinha, Senhor, eles tenham a alegria de ver o cônjuge sendo convertido e rendendo-se a Ti. Nós oramos com gratidão em Jesus. Amém.